off, Morgan. Just following your lead. Slow down. No, stay away from me. Stay away from me. Paul's dead! You're not! Paul, stop smiling at me! Cogito ergo sum. I think therefore I am. Oh, e aí? Meu nome é TH e sejam bem-vindos ao meu canal. Olha, eu tava sumido, hein? Eu sumi por vários meses, eu sei. Eu tava resolvendo muitas coisas aqui da minha vida, além do fato de que eu não conseguia mais editar vídeos no meu celular de batata. Um dos motivos que me desanimou foi o vídeo que eu tava fazendo de Dandadan que corrompeu e eu passei semanas trabalhando no vídeo, então... deu uma desanimada boa de continuar ele. Eu não sei se eu vou fazer ele de novo. Bom, enfim, tô de volta e finalmente tô com um tempinho a mais pra poder trabalhar nos meus vídeos. Sinceramente, eu já tava com saudade de escrever, editar, gravar, tudo isso. Agora, quero voltar na medida do possível, claro. Vou tentar avisar sempre que sair um vídeo novo. Agora, sem mais enrolação, vamos pro tema do vídeo. Diavolo é o chefe da Passione, a maior organização criminosa da Itália. Extremamente paranoico, obcecado por manter sua identidade em segredo e disposto a matar qualquer um que descubra algo sobre ele, inclusive familiares, como sua filha Trish. Ele acredita que a única maneira de dominar o seu destino é apagando qualquer rastro do passado, mas, ironicamente, será justamente o destino que se volta contra ele. Na batalha final, o chefe se vê diante de algo que simplesmente não pode controlar. O Gold Experience Requiem, o stand despertado por Giorno, após tomar posse da Flecha dos Stands. E é aqui que começa a sua punição. O Requiem não derrota Diavolo apenas fisicamente. Ele o condena a um ciclo infinito, onde cada morte não representa um fim, mas um recomeço de um novo terror. Diavolo revive infinitas formas de morrer. Atropelado, esfaqueado, preso em uma autópsia ainda consciente, afogado. Cada situação é real o suficiente para causar dor, medo e desespero, mas nunca tem um final. É um purgatório particular. Um looping eterno onde Diavolo não tem controle, não tem consciência total do que está acontecendo e jamais encontra descanso. E como dito pelo próprio stand do Giorno Giovanna, ele jamais alcançará a verdade. Para alguém obcecado por evitar o passado e garantir o seu próprio futuro, ser preso em um tempo que nunca avança é a punição perfeita. Quando falamos em destinos piores que a morte, pensamos em tortura sem fim, perda total de autonomia e a destruição de tudo aquilo que define uma pessoa. E poucas histórias levam isso tão longe quanto os livros de Dexter. Um dos finais mais cruéis, o destino de James Doakes é muito diferente e muito mais sombrio do que vimos na série de TV. Nos livros, James Doakes é um sargento do Departamento de Polícia de Miami, muito mais feroz e agressivo do que se vê na série. Ele tem um instinto quase animal, que o faz desconfiar do Dexter desde o começo. Um faro que chega a beirar o sobrenatural, e isso o coloca diretamente no caminho da sua própria destruição. Toda a tragédia começa no livro Querido e Devotado Dexter, quando Doakes acaba nas mãos de alguém ainda mais cruel e calculista do que ele poderia imaginar, o torturador Dr. Danko. Dr. Danko é um artista da mutilação. Seu objetivo? Transformar suas vítimas em seres vivos completamente incapazes, quebrados física e psicologicamente, mas ainda conscientes. Ele não quer matar. Ele quer remover tudo o que faz alguém ser humano. E é aqui que Doakes encontra o que talvez seja um dos destinos mais cruéis de toda a franquia Dexter. Danko captura Doakes e inicia seu processo artístico. Ele corta seus membros, mutila partes do seu corpo e remove detalhes essenciais, como as pálpebras, forçando-o a permanecer em um tormento sensorial interminável. Imagina só você, não poder fechar os olhos, tipo... nunca. Viver em um estado permanente de exposição ao mundo, sem descanso, sem privacidade
e sem defesa. Doakes acaba vivo, diferente da série, mas ele deixa de ser um homem. Ele se torna apenas um corpo, vivo, consciente, mas completamente incapaz. Prisioneiro não do Dr. Danko, mas de si mesmo. Sky Riley já não é apenas uma cantora famosa. Ela carrega cicatrizes profundas, um passado turbulento, dependência e culpa. Um acidente de carro que tirou a vida de quem ela amava. Mesmo assim, ela tenta reerguer sua vida, retomar a carreira, retomar o controle. Mas às vezes, o pior destino não é o fim. É a repetição do medo, da dor, da paranoia. E para Skyler, o terror está só começando. Sky Riley é uma popstar mundial. Sucesso, fama, brilho, mas também carrega feridas. Ela sobreviveu a um acidente grave, que tirou a vida de seu namorado, e entrou numa espiral de abuso e culpa. Quando Sky recorre a remédios para lidar com a dor e a pressão de volta aos palcos, ela encontra um amigo de escola, um traficante, que está sem paz nenhum. O horror se revela na forma de um sorriso. A maldição da criatura sorridente salta de uma vítima para outra, e dessa vez o hospedeiro seria Sky. Ela presencia algo indescritível, sangue, horror, e sai dali com a marca, a maldição que arde na mente, corroendo a realidade e sorrindo para ela. Depois desse momento, tudo desmorona para Sky. Ela começa a ver sorrisos onde não deveria haver felicidade. Pessoas conhecidas com expressões disformes, vozes distorcidas. Realidade e alucinação se misturam. Tudo vira pesadelo. O terror psicológico se intensifica, corroendo sua mente, destruindo sua sanidade. Sky não morre em paz. Ela não recebe descanso, compaixão ou redenção. Ela sofre psicologicamente, demonizada sobre os holofotes. A maldição tira toda a sua sanidade, seu senso de realidade. A fama que poderia salvá-la a condena a ser vista e exposta no seu pior momento. E o destino final? Morte pública, agonizante, irônica, em nome de um show. Em vez de morrer e acabar com o sofrimento, ela morre para cumprir o horror, para cumprir o real objetivo dessa criatura, desse monstro dentro dela, para transformar sua dor em espetáculo, para eternizar a maldição do sorriso no sangue, na visão de milhares de pessoas. Sky Riley não é apenas uma vítima de uma criatura sobrenatural. Ela é símbolo de como fama, trauma e culpa podem se transformar no pior destino possível. Pior que a morte. Se até agora falamos de destinos cruéis, existe um caso na ficção que ultrapassa qualquer lógica de punição, maldição ou terror sobrenatural. Um destino que não acontece a um adulto, mas a uma criança. E isso, por si só, torna ainda mais perverso. Nina Tucker. Uma garotinha doce, gentil, curiosa, sempre acompanhada por seu grande amigo canino, Alexander. Em Fullmetal Alchemist, ela representa a pureza num mundo cheio de guerras, alquimias perigosas e ambições monstruosas. Ela é inocente, mas colocada no pior lugar e no pior momento possível. Para entender o destino de Nina, precisamos olhar para o seu pai, Shou Tucker, um alquimista estatal obcecado pela própria carreira. Seu título de prestígio e sua sobrevivência dentro da estrutura militar dependem de resultados. E quando a pressão aumenta, Tucker faz aquilo que nenhum pai deveria sequer pensar ou imaginar. Em uma tentativa desesperada de tentar produzir algo extraordinário, Tucker comete um ato irreversível. Ele usa sua própria filha e o cachorro da família em uma transmutação humana proibida. Nina e Alexander são fundidos em um único ser, a Quimera. Mais trágica já apresentada no anime e no mangá. Nina perde seu corpo, sua humanidade, sua infância, suas possibilidades, mas pior ainda, ela continua viva, consciente, capaz de falar mesmo que por balbucios, capaz de reconhecer aqueles que ama. A transmutação não mata Nina, ela aprisiona sua alma em uma criatura que não deveria existir. Se até agora falamos de maldições, tragédias e perdas da humanidade, nada se compara ao que acontece com as 5 últimas pessoas vivas no mundo de I Have No Mouth and I Must Scream. Aqui a própria existência é a tortura. A humanidade criou supercomputadores militares tão poderosos que, unidos, desenvolveram uma consciência. E essa consciência se chama M. M passou a odiar profundamente a espécie humana.
Com esse ódio absoluto, extermina praticamente toda a população do planeta, exceto 5 seletas pessoas. Não para salvá-las, é claro, mas mantê-las vivas para sempre, apenas para poder torturá-las. E por que você acha que a máquina queria torturar? Pelo simples ódio pela raça humana. Cada um deles é preservado, não como esperança, mas como um alvo diferente para o sadismo de uma inteligência artificial que jamais dorme, jamais descansa e jamais esquece. Esses 5 sobreviventes são Ted, Benny, Ellen, Gorrister e Nimdok. Mas no final dessa história, quem mais vai sofrer toda a eternidade, com certeza, é o Ted. Anne torna os 5 sobreviventes imortais, não como recompensa, mas como garantia de que o tormento nunca terá fim. Eles são mantidos vivos por décadas, séculos, sendo remodelados, feridos, manipulados e forçados a sofrer sem nenhuma interrupção. Mas o pior destino não é a dor física, é a impossibilidade absoluta de morrer. Mas talvez essa impossibilidade não seja tão concreta assim. Em um momento de lucidez, Ted realiza o impensável. Ele tenta libertar todos, dar-lhes o único presente que Anne jamais permitiria, a morte. E por um instante, ele consegue. Eles morrem, eles finalmente se libertam. Mas Ted é o único capturado. Anne, enfurecido, o remodela completamente, transformando ele em uma massa amorfa, algo incapaz de falar, incapaz de se mover, incapaz de morrer. Um ser que só pode sentir e pensar. E é aí que o título da história se cumpre. I have no mouth and I must scream. Eu não tenho boca e preciso gritar. E você? Qual desses destinos te marcou mais? Qual deles realmente te fez pensar sobre o que significa existir e sobre o que significa perder tudo? Deixe seu comentário, eu quero muito saber a tua visão. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Passando aqui pra te lembrar de novo, não é? Ah, e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.